agora nós vamos saber, né, como controlar o medo, né? Como vencer o medo que muitas vezes nos paralisa. E quem vai falar sobre isso é a missionária Carolina Pinto. Seja bem-vinda ao programa Efete. Olá, todos sejam, nesse momento, estejam à vontade para escutar um pouco mais do que eu vou ensinar para vocês. Espero que vocês gostem, porque eu sei que apenas sou missionária. Eu sou uma pessoa totalmente dependente do Senhor e do Espírito Santo de Deus. E estou aqui hoje para realmente poder ajudar você a sair desse estado de medo doentio, porque Deus quer te libertar, assim como também Ele tem me libertado. Amém? Pois é, eu já queria começar, Carolina, o que você entende sobre o medo? Bom, Célia, o medo é um dos sentimentos mais primitivos, porque é um desdobramento da culpa que Adão e Eva, eles sentiram no Éden pela sua desobediência. Então, sua origem procede da consciência do pecado e do consequente afastamento de Deus, que é a nossa maior fonte de segurança. Então, aí surgiu o medo. O medo se originou após Adão e Eva eles terem pecado, desobedecido à ordem do Senhor. Porque nós nascemos para obedecer ao Senhor. Porque nós nascemos com um propósito, somos imagem e semelhança dele. E precisamos entender que nós precisamos cada dia nos submeter à vontade dele. Então é necessário que quando a gente se submete à vontade do Senhor, o medo também é paralisado. Mas até que ponto o medo é normal? Porque a gente sabe que tem medo que nos paralisa. Mas como entender que aquele medo é normal? Bom, o medo é normal quando reagimos defensivamente a uma situação de perigo ou de ameaça real. Quando existe realmente algo que a gente vai sentir o medo para nos defender, entendeu? E esse tipo de medo é um mecanismo de defesa natural dado por Deus. Sim. Para nos proteger das situações de perigo. Então, é como o medo que sentimos quando somos atacados por um cachorro, por algum animal feroz. Um medo normal de a gente estar diante de uma pessoa, de um assaltante, né? Esse medo é normal, porque a gente sabe que a gente corre perigo, mas Deus, Ele permite que a gente tenha esse medo para nos defender do perigo, e não para que a gente fique paralisado. Sim. E o que a Bíblia ela ensina sobre o medo e a ansiedade, já colocando mais na luz de Deus? Bom, a Bíblia nos ensina que precisamos colocar nossa fé em Jesus, porque a nossa fé em Jesus é que paralisa o medo. Quando nós confiamos em quem pode nos salvar e nos ajudar em meio a todos os problemas da vida, em meio a todos os medos que nós venhamos enfrentar, só Ele e somente Ele pode nos dar essa segurança, porque nele há segurança, nele há completa confiança, porque quando a gente sabe quem nós somos, a gente sabe que é filho e filha amada do Senhor, a gente sabe que também nós temos o direito que é dado por Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. E quando a gente se coloca nessa posição, a gente sabe que a gente pode crer nas promessas do Senhor. E quando a gente crê nas promessas do Senhor, a gente, por mais que a gente venha enfrentar medos, a gente sabe que Deus tem resposta para nosso medo. E eu quero lhe dizer também que só Jesus, Ele tem a solução para mim e para todos nós. Porque o Senhor, Ele é tudo o que temos. Então Ele envia muitas vezes que a gente Ele permite que muitas vezes a gente passe por situações de medo, mas não é para que a gente venha parar, mas para que a gente possa romper em fé. E a Bíblia fala que todos os heróis da fé, eles passaram também por situações de medo, porque isso é normal. Eles enfrentaram batalhas, né? Eles enfrentaram solidão, eles enfrentaram prisão, eles enfrentaram tantas coisas, mas eles sabiam em quem eles criam, num Deus poderoso, um Deus de Isaac,
de Abraão e de Jacó. Um Deus que promete e cumpre. Carolina, é verdade que a palavra, né, a frase não temas, ela está escrita 365 vezes na Bíblia? É verdade. E isso é importante para que eu e você venhamos confiar nessa palavra, que para cada dia do ano nós temos uma certeza que ele diz, não temas. Então você e eu, nós não precisamos temer, mas temer é medo além do normal, né? Então a gente precisa confiar, trocar o medo pela confiança em Deus. E é por isso que ele nos garante todos os dias, não temas, eu estou convosco, eu sou teu pai, eu cuido de você. Pois é, e quantas pessoas hoje estão sofrendo, né, Carolina, justamente por se sentirem paralisadas, né? E muitas até por não sentir que não está sendo aceita em determinados grupos. Tem pessoas que, por exemplo, para pertencer àquele grupo, àquele espaço, ficam comprando coisas que não podem, né? Ficam seguindo as redes sociais, se comparando àquela vida que muitas vezes não existe aquela vida do Instagram, porque realmente o dia a dia é muito mais difícil. Mas é nesse caso, né? Quais são os valores que nós devemos buscar para que isso não venha prejudicar ou trazer insegurança e medo para a gente? Quando a gente passa a se comparar com o outro. Primeiro a gente tem que saber quem nós somos, a nossa identidade. A nossa identidade é em Cristo, porque todos nós somos sem Deus, nada, não passamos de um vermezinho. Então, quando a gente sabe quem nós somos em Deus, a gente sabe que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E quando nós sabemos que todas as coisas a gente pode naquele que nos fortalece, que é Deus, a gente sabe que também Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque todos nós temos fraquezas. Ninguém é 100% forte em todas as áreas. Nós temos áreas vulneráveis. Mas a gente também aprende com a palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé, de conduta e prática, que a gente precisa andar em obediência com a palavra dele. Porque aquele que obedece, ele sabe que tem um Deus. Porque Deus ama ao filho que ele realmente obedece. Porque é a nossa demonstração de amor para com Deus. Dizer que ama Deus simplesmente da boca para fora não vai adiantar. Mas quando a gente obedece a sua palavra, quando a gente medita nela para conhecer a sua palavra, a gente vai andar de forma para agradar ao Senhor. E quando a gente sabe que os nossos valores são outros, não é o ter, mas é o ser cheio da presença e do Espírito Santo de Deus. Não é ter coisas, porque quantas pessoas têm tantas coisas, mas não encontram felicidade e razão para viver, né? Mas a gente que tem a presença do Espírito Santo, por mais dificuldades que enfrentemos, por mais problemas que a gente venha passar, e a gente sabe que a gente passa, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos garante que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo vai cooperar para o meu bem, para o teu bem, para o nosso bem. E você não está aí, que está nos assistindo agora, escutando essa entrevista, você não está em vão, porque saiba que até a dor, até o medo, até essa angústia que você está enfrentando, né, achando que você está sozinha, isso também vai cooperar para o teu bem. E lá na frente você vai entender que valeu a pena passar por tudo isso, porque você se torna mais forte em Deus. E quando você sabe que você é filha amada do Senhor, e que Ele te ama, e que Ele te deu a salvação em Cristo Jesus, porque só há um caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo é o único caminho. E se você não for por Jesus, você não vai encontrar o caminho que leva a Deus, porque Ele é o único caminho. Então, quando eu e você nos entregamos e nos rendemos ao senhorio de Cristo, declaramos que Ele é o Senhor e Salvador, a gente sabe que a gente não pode mais fazer e viver a vida como como muitas pessoas gostariam de viver, uma vida devassa ou uma vida sem significado, uma vida de futilidade, de compras, de mostrar
que pode, que é, por causa que existe um vazio interior e você muitas vezes, e as pessoas muitas vezes, elas querem preencher com coisas, e só quem preenche o vazio interior do homem é Deus, só Ele quem pode preencher. Então, quando a gente entende que isso é o que nos traz a verdadeira felicidade, e também nós temos que entender que identidade é saber quem eu sou. E se eu sou filha de Deus, eu sou amada por Ele, eu sou guardada por Ele, eu estou debaixo da proteção dEle. Então eu não preciso viver achando que é necessário eu ter likes para eu viver uma vida feliz. Não é necessário eu viver me mostrando que tenho, que sou, para que eu venha me sentir amada. Porque eu tenho o amor do meu Pai. E se eu tenho o amor do Pai, eu também vou demonstrar o amor dele através da minha vida para com todos. Uma pessoa que tem o amor e é cheia do amor de Deus, ela transborda esse amor e não precisa de pessoas. Eu passei muito tempo sozinha, hoje estou casada, mas eu sempre fui uma pessoa feliz. Não simplesmente porque eu não tinha um esposo, mas eu tinha e tenho Jesus na minha vida. Porque a gente precisa primeiro agradar a Deus. Né? A gente precisa viver agradando ao outro. E quando a gente agrada ao outro, a gente acaba esquecendo de nós mesmos, do que nós somos. É verdade. A gente quer se espelhar tanto no outro e quer tanto que o outro tem, que acaba esquecendo quem nós somos, os dons que Deus nos deu e qual é o nosso propósito aqui na Terra. Exatamente. Então, realmente, se espelhar no outro não é uma boa saída, não. Viu? E nem tudo que se mostra é verdade. Nem tudo que se vê é de verdade. Não é, e também porque a gente sabe que Deus nos chamou também para esse propósito. Todos nós temos um propósito. Sua vida não é apenas para viver, deixa a vida lhe levar. Sim. Nós temos que saber que a nossa vida, nós viemos ao mundo para glorificar ao Senhor e para deixarmos o nosso legado. E muitas vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas em nos tornarmos, esquecemos que o mais importante é nos tornarmos obedientes ao Senhor para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. É verdade, porque no final o que Deus sonda, como se diz, são nossas entranhas, né? É o que está por dentro, não é o que a gente tem de bonito e de valioso. Carolina, você tem medo de algo? Bom, o medo realmente é o medo doentio, o medo patológico, eu não tenho, mas eu sou uma pessoa normal, que tem o medo normal nos momentos que eu enfrento dificuldades e lutas, né? Mas eu lido com ansiedade, eu já enfrentei medo terrível, acho que é o único medo que eu enfrentei mesmo na vida, que faz uns 3 anos mais ou menos, quando eu estava fazendo um trabalho como missionária na Europa, eu estava na França, e ali eu enfrentei um medo muito grande, porque eu estava sozinha para pegar um ônibus, para ir para a Suíça, para ir pregar no outro dia. E ali eu enfrentei um medo terrível, porque quando eu estava subindo os degraus, para subir os 50 degraus para chegar na autovia, eu vi, era quase meia-noite, 2 homens vindo em minha direção. E eu comecei a dizer ao Senhor, Senhor, eu não vim aqui para a França para passear, eu não vim aqui para viver uma vida de passeios, eu vim para fazer a tua vontade. Jesus, me protege, me guarda. E o Senhor dizia para mim, filha, não tenha medo, porque o medo lhe paralisa. Então Deus mandava, continua, siga. E eu continuei subindo as escadas, porque eu estava na metade dos degraus e continuei subindo. Eu sabia que ali não tinha ninguém, mas eu não me sentia só, porque eu sabia que Deus estava comigo. E quando Deus está conosco, Ele manda os seus anjos para nos proteger. E ali o Senhor disse, filha, olha para trás. Quando eu olhei, esses 2 rapazes estavam atônitos. Eles estavam totalmente apavorados e descendo na escada com muito medo. E eu pedi ao Senhor, Senhor, materialize alguém aqui, porque eu não estou só, eu tenho você, eu tenho os anjos. Então, Senhor, faça com que eles vejam que eu não estou aqui sozinha. E ali, naquele momento tão difícil, de tanto medo, que foi o maior medo que eu enfrentei em toda a minha vida, porque ali eu senti a morte. Ali eu senti que
eles iam fazer o que queriam comigo e poderiam me matar mesmo. Mas Deus é um Deus que dá livramentos. E naquele momento eu continuei orando, comecei a orar, a clamar, interceder, pedir ajuda, porque isso é o que devemos fazer. Quando não há o que fazer é orar, é clamar, é adorar. Eu comecei a adorar o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer porque você, meu paizinho, você está comigo. E ali o Senhor disse, filha, olha, quando eu olhei, eu vi claramente que Deus agiu. E Deus fez com que aqueles 2 homens voltassem e não me atacassem. Deus é fiel. Então, por isso que eu sei quem Deus é. Eu já enfrentei muitas coisas e sempre Deus ao meu lado. Carolina, ele já deu o seu exemplo, né? Para quem está perdido nesse momento, que não sabe para onde ir, que anda com ansiedade, que anda com medo, qual o conselho que você dá? Qual é a mensagem que você deixa? A mensagem que eu deixo para cada um de vocês é que vocês, primeiramente, quem não conhece Jesus, precisa conhecer Jesus. Não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. É necessário que você e eu, nós venhamos ter uma intimidade com o Senhor. Porque ninguém conhece ninguém sem intimidade. Intimidade você precisa gastar tempo. Você precisa saber o que é que agrada a Ele, para Ele fazer, Ele cumprir os seus sonhos, os seus desejos. Porque você também vai desejar o que agrada a Ele. Porque quando você está voltada para Deus, você não vai querer as coisas, os prazeres deste mundo, mas vai ter prazeres que vão agradar ao Senhor. E Ele satisfará os desejos do nosso coração. Então, eu desejo que você conheça um Deus verdadeiro. Assim como eu tenho procurado conhecer um Deus que não falha, um Deus que cumpre promessas, um Deus que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação deste século. Um Deus que diz para mim e para você, não temas. Eu sou o teu Pai, eu cuido de ti. Não temas, eu te ajudo. Eu sou o teu Deus. Ele é o meu paizinho. Ele pode também ser o seu paizinho. Se você abrir o seu coração e deixar Ele entrar na sua vida e fazer morada, você terá o Espírito Santo do Senhor para te guiar. Por isso que a gente não anda sozinho. Porque o Espírito do Senhor está conosco todo momento da nossa vida e nos capacita para cumprirmos tudo aquilo que Ele deseja que venhamos fazer em prol do reino dEle neste mundo. Então, essa confiança que nós temos em Deus, como eu acabei de falar, quando eu sofri o maior medo da minha vida, eu pude ver que vale a pena você confiar nas promessas, na palavra do Senhor, que vale a pena você ler e estudar essa palavra, que vale a pena você não ser apenas religioso, porque Deus não está interessado em você ser religioso, religiosa. Deus está interessado em vidas que tenham amor e que obedeçam a sua palavra e andem conforme o que Ele nos determina. Porque aí, quando vier os medos normais, Ele também vai dizer, minha filha, faça assim. Você vai ser guiado e guiada. E você vai ter soluções. Porque você vai ouvir a voz do Senhor. Porque Deus é real. Deus não está lá em cima. Ele está aqui dentro de mim. Ele está aí com você. E tocando no seu coração. Para que você abra o seu coração para Ele. E que deixe Ele entrar. Porque Ele não vai invadir. Se você não deixar. Se você não convidá-lo para fazer parte da sua vida. Reconheça que Ele é seu Senhor, que Ele morreu na cruz para te dar salvação e vida eterna. E assim, Ele vai mudar todos os seus sentimentos que não vêm da parte dEle. Porque o que Satanás mais faz e quer fazer na vida daqueles que buscam a presença do Senhor e também na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus, é paralisar a nossa mente, é transformar a nossa mente, deixar ela cauterizada pelo pecado, achar que é tudo normal e que você pode viver a vida mesmo assim, cheia de medos, cheia de sentimentos de amargura, de ansiedade, de ira, porque Deus veio para nos libertar, Jesus veio para nos libertar, porque quando Deus nos fez, foi para vivermos uma vida totalmente plena. Por causa do pecado, nós perdemos isso. Mas Deus, Ele é tão amoroso e misericordioso que deu seu único Filho para pagar o preço na cruz, para termos acesso, livre acesso a Ele, e para que a gente possa ser regenerado
para que a gente possa viver todos os dias nesta vida com Ele e sermos vitoriosos em tudo. Amém. Carolina, eu só tenho que agradecer, foi linda a mensagem, né? Que a gente possa estar passando assim, mais força para essas pessoas que andam com medo, apavoradas, mostrar que é um Deus que nos defende e que nos guia. Obrigada, viu? Obrigada também. Deus abençoe a todos e que vocês possam viver a vida com Deus, para viver uma vida de fé e ser livre do medo, da ansiedade e de todos os tormentos que faz você paralisar e não sair dessa vida de morbidez e de inutilidade. Saia pela fé, em nome de Jesus. Bom, pessoal, nós vamos para o nosso intervalo, mas fica aí ligado no TV Master, que a gente ainda tem muita informação para vocês.